Tivemos a informação aí que o advogado do Memphis Depay recorreu ao Corinthians aí para cobrar uma dívida de 6 milhões e que se o Corinthians não acertar esse débito com o Memphis vai, ó, picar a mula do Corinthians, talvez ele nem se reapresente sábado agora, que seria a data dos atletas se reapresentarem ao Corinthians aí. Galera, eu vim trazer esse vídeo aqui para bater um papo com vocês aí sobre essa questão de amor à camisa, né? Que a gente viu as declarações recentes desde que o Memphis chegou no Brasil, como ele se encontrou aqui no Brasil, talvez porque o Brasil tem uma receptividade, algumas coisas mais similares ao continente africano aí, que apesar do Memphis ser holandês, mas né, a gente sabe que tem as raízes aí do pai dele na África e ele vive lá, tem projetos sociais lá. E aqui no Brasil talvez ele se encontrou nesse sentido, né, que o Brasil tem umas características mais parecidas com isso do que qualquer lugar na Europa onde ele tenha jogado antes, Espanha, França, enfim, né? Mas a gente sabe, galera, que assim, eu vim trazer esse vídeo mais para falar nesse sentido. Muita gente pode ver pelo título do vídeo, achar que eu ia vir aqui fazer um vídeo para criticar o Memphis. E não, cara. O cara é profissional, quem trabalha de graça é relógio, todo mundo que exerce uma profissão almeja receber o seu salário no final do mês. E o Corinthians pode se questionar se ele deveria receber tudo que ele recebe, se é muito, se é pouco. A partir do momento que está firmado em contrato, tem que pagar. A culpa não é do Memphis, que o Corinthians fez o contrato com ele dizendo que ia pagar tanto, entendeu? Se o Corinthians deu muitas benesses, poucas benesses, se fez bem ou mal de tirar a camisa 10 do Garro e dar para ele, enfim, a culpa não é do Memphis, é do Corinthians. Se achava que era muito para pagar, que não propusesse um contrato desse tamanho, entendeu? Teve a treta aí recente do Memphis contra o Neto aí, né? Aliás, tá tendo ainda, né? Que um tá alfinetando o outro em redes sociais aí, né? Eu tenho uma opinião que o Neto quis, o Memphis quis falar que o Neto paga as suas contas falando mal do Memphis, né? Mas cara, o Neto critica todos os jogadores, inclusive tá rodando um compilado aí do Neto falando mal do Roger Guedes, do Yuri Alberto, do Garro, agora do Memphis, falando mal do próprio Corinthians. Então, assim, não é exclusividade do Memphis o Neto falar mal dele. Mas o jogador também tem que entender que ele joga num clube de massa como o Corinthians, ele tá passível de críticas, né? Ele não vai ser elogiado o tempo inteiro, né? E o Memphis às vezes parece que tem essa questão um pouco do ego também, né? Por ele querer ter essa carreira paralela de artista aí com a de jogador de futebol. Parece que ele, né, sente mais quando ele toma alguma alfinetada desse tipo, né? Eu não acho que ele deveria responder o Neto e o Neto criticar faz parte do jogo, que é o programa dele e os outros programas de esporte estão lá para isso, para elogiar quando joga bem e criticar quando joga mal. Mas o que eu não concordo, e talvez algumas pessoas até vão ficar bravas comigo nessa parte do vídeo, que, assim, as pessoas não sabem separar o Neto jogador do Neto comentarista, entendeu? E as pessoas querem falar assim, ah, quem é o Neto para falar do Memphis, comparando o Neto comentarista com o Memphis jogador, entendeu? Mas eu comparo o Memphis jogador com o Neto jogador. Cara, não dá para pôr na mesma prateleira. Se tratando de Corinthians, não estou comparando o que fez na carreira, o que vai deixar de fazer na carreira, comparar o Neto jogador do Corinthians com o Memphis jogador do Corinthians. Pelo amor de Deus, cara, só quem viveu os anos 90 sabe o que o Neto representou no Corinthians e a importância dele na conquista do primeiro Campeonato Brasileiro do Corinthians, certo? Ah, mas ele se escora nisso para ficar falando mal dos jogadores, ele acha que ele é maior do que tudo por conta disso. Isso aí é outra coisa. Isso eu tô falando, vai cair no conceito que eu acabei de falar, do Neto jogador, do Neto comentarista. Agora, isso aí eu não concordo também com muita coisa que ele fala, fica lambendo bola de presidente da Mancha Verde, de cara que produz conteúdo do Santos, e falando que o Santos é o maior time do mundo. Às vezes você até esquece que ele é corintiano. Isso aí
todo mundo pode questionar, eu também questiono e concordo que questione, mas estou frisando, estou falando do Neto jogador contra o Memphis jogador, beleza? E o principal intuito desse vídeo aqui, galera, era esse lance que é o seguinte, cara, quem ama isso aqui é só a gente. Jogador tá no clube por dinheiro. A época romântica que o jogador jogava por amor à camisa, acabou, gente. Quem ama isso aqui é a gente. A única coisa que a gente tem que querer é o quê? Que o cara, enquanto estiver lá dentro do Corinthians, tenha compromisso, honre a camisa enquanto estiver lá dentro. Mas ele vai estar lá dentro enquanto ele estiver recebendo certinho, enquanto tudo o que foi acordado em contrato estiver sendo cumprido. A partir do momento que não tiver, o cara é profissional e vai meter o pé. E a gente já está vendo muitos exemplos aí. Vocês lembram quando o Corinthians caiu para a segunda divisão? Que aí depois ele voltou da Série B e aí começou a dar mostras que ia se reestruturar e realmente começou e fez aquela escalada lá, né, praticamente da Série B até o Mundial em linha reta, né? Só subindo. E todo mundo falava, não sei o que, quando o Corinthians está na Série B, os jogadores que. Olha só o absurdo, cara. Os jogadores que aceitavam jogar no Corinthians tinham que ser muito valorizados. Para você ver, cara, o cara tinha cara que se negava a vir jogar no Corinthians porque o Corinthians estava na Série B. E depois o Corinthians fez aquela ascensão, aí conforme ele foi, o Corinthians vai jogar Taça Libertadores. Aí aquilo era um atrativo para os jogadores virem para o Corinthians, né? Mas o jogador busca isso, galera. O jogador vai sempre buscar estabilidade, o clube que tá ganhando. E o Corinthians, devido a essa palhaçada que tá acontecendo na administração, parece, eu espero estar errado, que tá voltando para esse caminho dos jogadores começarem a se negar de querer vir jogar no Corinthians por conta dessas pataquadas aí, por conta dessa incerteza sobre o futuro que a sua carreira vai ter, né? Jogar num clube que pode prometer mundos e fundos, mas que daí chega na hora de pagar, acontece isso aí que tá acontecendo com o Memphis, beleza? Conclusão, não critico o Memphis, galera. Queria que existisse o futebol, o amor ao clube que existia lá antigamente, mas isso não existe mais. Não é exclusividade do Memphis e a gente vai ver acontecer outras vezes aí, enquanto o Corinthians não se acertar e não honrar com todos os seus compromissos. Beleza? Deixa aí pra mim nos comentários se você concorda, discorda, o que que você acha da atitude do Memphis aí. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever e seguir o canal aí, que aqui a gente tá sempre falando de Coringão, beleza? Valeu, forte abraço, vai Corinthians e até o próximo vídeo.